Eu acho muito engraçado. Olha só. Eu acho muito engraçado essa geração que nós temos vivido nos dias de hoje. Por quê? Pelo seguinte. Geração estranha. Por que eu tô falando isso? É uma geração que faz as suas escolhas mediante... Como é que eu posso dizer? Uma geração que faz suas escolhas mediante ao próprio imediatismo. Como se isso fosse gerar um futuro brilhante, um futuro sim, né? Aquele futuro assim esplêndido. Então, e o que mais me espanta, o que mais me deixa estarrecido, né? É o que depois das escolhas que as pessoas fazem, depois que essa geração, né, que elas fazem, que essas pessoas fazem, cuja geração que as pessoas pertencem, fazem, depois lá na frente elas se arrependem e às vezes querem culpar até Deus, querem culpar seus pais, entendeu? E é desse jeito. E por que eu tô falando isso? É porque diante dessa paisagem, olha que, gente, coisa linda, olha a paisagem. Olha. Olha que lugar. É um lugar maravilhoso. Olha só. Vai passarinho cantando, o boi mugindo. Olha que lugar bom. Lugarzinho gostoso, né? Pezinho cheio de barro. Eita, mas estamos aí. Por que eu tô falando isso? É porque é estranho. É que a nossa geração a qual nós pertencemos, a língua dobra, né? Essa geração a qual nós pertencemos, essa geração a qual nós fazemos parte, né? É uma geração muito complicada. Por que eu tô falando isso? Eu não quero enrolar muito. É porque é o seguinte, justamente essa geração a qual nós fazemos parte são pessoas que a maioria delas não tem responsabilidade nenhuma, né? São pessoas que eu achava, quando eu era mais moço, quando eu era mais menino, eu achava o seguinte, poxa, né? O cara que, caramba, tem 10 anos, né? De mais idade que eu, 10 anos mais velho que eu, 20, 30, 40 anos mais velho que eu, né? Vai me dar um subterfúgio, vai me dar assim, né, uma experiência melhor na minha vida, né? Pra me saber ensinar, né? O beabá da vida e tal. Mas não, gente, acaba que às vezes nós mesmos às vezes damos, né, o exemplo, né, a exemplificação para essa gente. E é esquisito, é complicado. Porque fica uma coisa chata às vezes, e fica estranho. Porque dá essa impressão que nós estamos querendo ensinar padres a rezar missa. E não é bem assim. Aí eu vou aonde? Vou justamente na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Aí quando eu pego a Bíblia Sagrada e abro, eu vejo e abro justamente em Gênesis capítulo 13 e vejo o fracasso que foi na vida de Ló. Justamente em Gênesis capítulo 13. Que é como foi na vida de Ló, muita gente está repetindo isso nos dias de hoje. Porque, poxa, como é que foi na vida de Ló? Deus revelou para Abraão que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Só que antes disso houve uma desavença entre os pastores de gado de Ló e os pastores de gado de Abraão. E ele, por conseguinte, né, tinha toda a terra. Até parece que eu combinei isso aqui, né? Tinha toda a terra, né? Toda a terra, né? Justamente para Abraão, ao seu dispor, e para Ló também ao seu dispor. E Abraão falou assim, ó, o meu filho, somos parentes, não devemos brigar, porque os nossos pastores estão brigando muito, nossos pastores de gado estão brigando muito, então
nós não devemos brigar, porque nós somos parentes. E está aí toda a terra. Se você for para a direita, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então, Ló, nada bobo, o que é que ele me faz? Me escolhe uma parte e olha para as campinas de Sodoma, que era toda antigamente bem regada, como dizia o livro sagrado, como era no Jardim do Senhor, como o Jardim do Éden, e vê toda aquela planície bem regada, e ele bem espertinho, né, bem sem vergonha, me escolhe toda a campina regada de Sodoma e Gomorra. E você acha que isso aí foi bom para ele? Foi não, gente. Isso foi péssimo para ele. Foi tão péssimo para ele, foi tão terrível para Ló, que ele acabou perdendo toda a sua família. Ele acabou desgraçando toda a sua família. E de que forma, Celino? Simples. A Bíblia Sagrada nos informa quando Ló estava para sair de Sodoma e Gomorra, Deus enviou 2 anjos ali. Está na Bíblia isso. Deus enviou 2 anjos anunciando a destruição de Sodoma e Gomorra. E Deus então faz com que aqueles 2 anjos peguem então nas mãos de Ló, suas 2 filhas e sua esposa, e levem eles para a alta da colina e fala assim, ó, não olhe para trás, que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, porque essa cidade tem prevaricado contra os céus. São grandes pecadores esses homens contra Deus, e Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Então o que acontece? Vá, fuja daqui, pegue seus pertences, o máximo que vocês puderem, não olhe para trás. A mulher de Ló foi a primeira a se lascar. Ela vai e olha para trás, e a Bíblia Sagrada fala que ela fica convertida no estado de sal. Ela fica transformada no estado de sal, então ela acaba morrendo naquela situação toda ali. Então Ló então sobe com suas 2 filhas, então foge, encontra uma caverna isolada, a esmo, aleatória, um lugar chamado Zoar, e as suas 2 filhas, você sabe muito bem, para quem conhece muito bem a Bíblia Sagrada, as 2 filhas de Ló, sabendo muito bem da situação do pai, sabendo muito bem da destruição daquele lugar onde elas habitavam, seguindo o costume promíscuo daquelas cidades, tiveram a intenção de transar com seu pai, né? E embebedaram o velho com vinho, né? E a mais nova se deitou com o velho, né? Num dia, e no outro dia a mais velha se deitou com o velho Ló. No outro dia, seguindo então assim o costume de Sodoma e Gomorra, porque não adianta, porque está na Bíblia isso, tá entendendo a situação? A mentalidade promíscua já estava já no coração dessas 2 jovens, né? Seguindo o costume aí daquelas terras, e o que me acontece? Nasceu então 2 meninos, né? Que futuramente foram os arqui-inimigos de Israel. Então a Bíblia Sagrada então pega, então, se você for pegar o resto da Bíblia Sagrada, você não vai ver mais nenhuma história mais adjacente sobre Ló. Você não vai ver mais a linhagem de Ló, você não vai ver mais nada sobre Ló, falando mais nada sobre Ló, a não ser alguns resquícios do Velho Testamento, pouquíssimos. E depois disso se apagaram completamente a memória de Ló, e você vai ver Ló só sendo dito por Jesus, se não me engano, em Lucas capítulo 17, versículo 24, se não me engano, e depois Pedro, a carta de Pedro chamando Ló de o justo Ló. Mas, coitado, né? Era tão justo que acabou, né, desgraçando toda a sua família, a ponto dele falar até sobre a destruição de Sodoma e Gomorra para os seus genros, né, que eram os prometidos maridos para suas 2 filhas, e eles não quiseram nem ouvir o velho Ló. Então o que acontece? Juscelino, por que você está falando toda essa parafernália, todo esse embolso, tudo isso? Simples, porque é o seguinte, a nossa geração é uma geração completamente, digamos assim, exonerada de ideias. Como é que eu posso dizer? A nossa geração, gente, é uma geração, né, digamos assim, do micro-ondas. Sabe do micro-ondas? Então, eu vi essa ideia uma vez e achei interessante. Não é a geração mais do fogão de lenha, é a geração do micro-ondas. É aquela geração assim, ó, que tem que ser agora. Não é bem assim as coisas. Não é bem assim. Tudo nessa vida tem que ser milimetricamente estudado. Você tem o poder de escolha. Você não pode escolher qualquer coisa para sua vida. Você não pode sair de qualquer jeito dando com os burros na água. Não pode. Você não pode sair por aí trocando os pés pelas mãos. Tem, então, em nome de Jesus Cristo, a ideia, a cabeça no lugar de pensar o que você vai fazer da sua vida. Pare e pense, o que você vai fazer da sua vida? Analisa. 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 Pare e pense, não custa nada. Analisa bem, o que você vai fazer da sua vida a partir de hoje, agora, a partir de amanhã.
Será que a escolha que você escolheu para sua vida hoje vai te dar um bom futuro daqui um bom tempo? E aí? Daqui um bom tempo, daqui uns meses, daqui uns anos? Será que a escolha que você fez hoje, será que a escolha que você fez no passado, e aí? Será que você vai obter sucesso? E aí? Será que as escolhas que você fez, será que tudo aquilo que você fez, será que a escolha que você vai obter hoje, será que a escolha que você vai acertar hoje, e aí? Será que vai dar certo? Ou melhor dizendo, será que é de Deus? E aí? Põe na ponta do lápis. E aí? É um caso a pensar. Será que foi de Deus a escolha que você fez pro dia de hoje? Será que foi de Deus a escolha que você fez pro dia de ontem, o dia de amanhã? E aí? E aí? E na vida amorosa? Será que é de Deus essa pessoa? E na vida financeira? Será que é de Deus esse negócio? E no seu dia a dia, será que é de Deus essa situação que você está vivendo? E aí? E aí? É um caso a ser pensado. E aí? E no seu dia a dia? O que você tem preparado para você, o que você tem planejado para você? Entendeu? Você é um daqueles que toma decisão de qualquer jeito? Enfia o pé pelas mãos? Ou você é aquele sujeito que primeiro dobra o seu joelho, como diz a Bíblia Sagrada, e apresenta a Deus sua causa? Esse é o certo. Dobra o seu joelho, como Jesus ensina, entendeu? Seu pai em secreto te recompensará, entendeu? Entra no seu quarto, entra no seu aposento, tá entendendo? Olha bem para mim aqui, ó. Entra no seu quarto, no seu aposento, fecha sua porta, seja sincero com Deus, moça, mulher de Deus, seja sincero com Deus. Homem, moço, menino, seja sincero com Deus. Fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho, se entrega a Deus, conversa com Ele e Ele vai te responder. Seja sincero com Deus. Seja sincero com Ele e Ele vai te responder. Porque, irmãos, gente, Deus não é Deus se não ouve oração. Deus ouve as nossas orações, sim. E Ele está pronto para nos abençoar, Ele está pronto para nos ouvir e nos ajudar. Tá entendendo a situação? Então não sejamos como Ló, e pelo amor que você tem, Deus, não seja como Ló, porque Ló fez doideira. Ló foi muito doido. Tá entendendo a situação? Ló foi muito doido. Imagina só, cometer essa loucura toda. Ele poderia muito bem ter ficado do outro lado. Ele poderia ter muito bem ter ficado com a parte de trás, ou a parte da frente, mas não, ele foi justamente escolher a parte de Sodoma e Gomorra. E outra coisa que eu vou falar para vocês aqui, e todos nós sabemos, nós que lemos história, nós que conhecemos história, nós que conhecemos e lemos livros, sabemos muito bem que se hoje em dia nós temos a ciência e as notícias correm, por exemplo, aconteceu uma coisa assim, tal, aí as notícias correm pelo mundo afora. Antigamente, irmãos, a situação é do mesmo jeito. A notícia corria. Jesus, quando fazia milagre no Novo Testamento, Jesus, quando fazia milagres, e o Novo Testamento afirma isso, a notícia corria até para a Síria, que era um país vizinho de Israel. Então corria para o Egito, para a Síria, está na Bíblia Sagrada do Novo Testamento. Até partes do Egito sabia que Jesus fazia grandes milagres. Parte da Síria, parte da Jordânia, olha que coisa maravilhosa. Então, imagina só, por que eu estou falando isso? Porque todos sabiam da fama de Sodoma e Gomorra. Por que Ló foi cheirar em Sodoma e Gomorra? O que Ló foi fazer em Sodoma e Gomorra, minha gente? E aí? Tira suas conclusões. Está aqui ó, os comentários. Deixa os comentários. Que Deus possa abençoar a sua vida abundantemente, largamente. E por favor, não faça de sua vida igual o tal justo Ló fez, tá? Seja então em nome de Jesus Cristo abençoado por Deus. Eu fico com essas palavras, que Deus possa abençoar a sua vida, esse dia para você abundantemente em nome de Jesus. E fica com essas imagens maravilhosas. Valeu, minha gente. Bye, bye. Tchau.